Militares, governantes e sociedade tinham respeito por Dom José d'Angelo Neto, primeiro arcebispo de Pouso Alegre, que até assumiu a criação do novo prédio do Hospital Regional do município em 1976. Ele, que orientava cristãos com sabedoria, era uma pessoa de confiança na orientação de líderes e até de um dos governadores de Minas Gerais na segunda metade do século passado. Para Dom João Bosco Oliver de Faria, que foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Pouso Alegre, de outubro de 1987, até a morte de Dom José em 1990, o amigo e arcebispo Dom José também demonstrava profunda fé durante os 7 anos que passou por um tratamento de câncer na medula. Dom José teria 100 anos se estivesse vivo, mas as contribuições dele deixaram marcas positivas em diversos setores. Para Dom João Bosco, os valores transmitidos por Dom José sempre foram marcantes para inúmeros setores da sociedade e da política. Pude acompanhá-lo muito de perto e conhecer a sua personalidade e os princípios que o alimentavam na sua vida, no seu sacerdócio. E algumas coisas sempre me chamaram a atenção. Primeiro, ele era referência em Pouso Alegre, em todas as atividades da cidade, na área civil, na área política, sem ter posição política ou partidária, mas ele era referência. Era um homem respeitado pelos generais comandantes, que estavam em Pouso Alegre, os coronéis que estavam também no comando, e havia chamadas de telefone para ele, de governador, querendo a opinião dele sobre determinado assunto. Dom João Bosco conviveu com Dom José por mais de 10 anos, desde o início do sacerdócio, período também que passou pela reitoria do seminário e depois ao assumir o bispado auxiliar no período em que o amigo era o responsável pela arquidiocese. Ele resume o significado de Dom José para ele, para o município. Eu vejo assim como um homem de referência na vida da cidade de Pouso Alegre, no setor civil, setor militar, o setor também intelectual, quer como professor na Faculdade de Direito, e depois na fundação da Faculdade de Medicina, em que ele foi peça de alta importância. Dom José d'Angelo Neto foi presidente da FUVES, Fundação Mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre. Ele assinou em 1976 o documento que liberou a construção da sede de 5 andares do hospital, com a ideia que partiu inclusive do diretor da Faculdade de Medicina, Virgínio Cândido Tosta. Dom João ressalta a importância do arcebispo nesse projeto, que até hoje atende moradores de todo o sul de Minas. O Hospital de Pouso Alegre, o Hospital Escola, o Hospital Regional, é graças à pessoa de Dom José d'Angelo Neto, porque foi ele que foi a pessoa de confiança no lado do governo para entregar a verba para a construção do hospital. Eu me lembro de uma pergunta que ele fez a um dos generais, as implicações a médio e longo prazo de assinar aquele contrato. E depois de ser aconselhado que era uma situação tranquila, ele assina os contratos e a verba vem para a construção do hospital de Pouso Alegre. Portanto, uma pessoa que pesou muito na vida da cidade, mas ao mesmo tempo ele era discreto, sem chamar a atenção sobre si. E, portanto, nunca correu atrás dos refletores. Eu sempre o vi assim, discretamente, pessoa estrela, tem luz própria e não precisa de refletores. A saúde de Dom José d'Angelo se fragilizou com o surgimento de um câncer na medula. Nos 7 anos em que ele fez tratamento da doença, que o levou à morte, Dom José demonstrou fé intensa e força para o trabalho pastoral nos períodos de maior sofrimento e complicações crônicas da doença. O amigo Dom João Bosco presenciou toda essa fase. Ele assumiu a doença com espírito de fé e manteve sempre o governo da diocese, tinha seus pontos de relacionamento na direção da arquidiocese, as decisões pessoais, assinatura de documentos, etc. E com uma vida de oração muito profunda. E como eu disse num artigo que publiquei no dia 11 de outubro, nos momentos de dor no hospital, quando uma de suas vértebras pinçava o nervo e era uma dor aguda e profunda, ele respirava fundo, às vezes suando, e dizia: Deus seja louvado. Jamais se queixou das dores e da doença. E ofereceu todo o seu sofrimento na doença pela igreja, pela Conferência Episcopal dos Bispos, pela arquidiocese. Foi um homem de fé profunda e de um amor muito grande ao sacerdócio e à igreja, e soube absorver a doença. Foi longa, 7 anos, com confiança e com esperança.
Dom José faleceu em 31 de maio de 1990 em Belo Horizonte, durante o tratamento do câncer. Dom João Bosco saiu de Pouso Alegre e atuou em outros municípios. Em março de 2016, ele foi nomeado arcebispo emérito de Diamantina.